Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Play no Agro para contar histórias de sucesso e empreendedorismo. Hoje eu estou com o Custódio Freire, que é CEO aqui da Minas Verde. Seja muito bem-vindo com a gente, Custódio. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá falar então de Minas Verde. Já tem aí 17 anos de trajetória, uma empresa muito focada no sucesso do cliente e também na produção global de alimentos. Como é que começou tudo isso? Tem tempo, né? Na verdade, a Minas Verde nasceu a partir do nosso grupo Casa da Vaca, né, que já tem 48 anos de história, que começou em 75 através da minha família, dos meus pais, meus irmãos que se mudaram do campo para Perdões e abriram uma loja de insumos agropecuários. Isso aí foi lá na década de 70 e veio expandindo, né, as nossas lojas Casa da Vaca. Depois iniciamos no setor de atacado e distribuição. E aí, sempre com muita inovação, pensando em como facilitar a vida do nosso cliente, como ajudar ele a utilizar, né, dos produtos, das tecnologias que sempre tiveram disponíveis de alguma forma. E aí, nesse meio, a gente foi vendo a oportunidade também na área de máquinas, né? E aí foi em 2007 que nós iniciamos nesse novo negócio do grupo. Na área de máquinas, quais os principais desafios? Quando a gente pergunta para os nossos clientes, para os agricultores, né, qual o seu maior desafio, o que te limita hoje a crescer? Muitos falam que mão de obra. Falou, olha, eu tenho dificuldade de conseguir pessoas qualificadas para poder utilizar desses equipamentos e conseguir fazer, né, uma operação de qualidade. E outros podem falar que é acesso a crédito, enfim, cada um vai ter, né, o seu desafio, o seu momento. Nós, como empresa, nos organizamos, né, há dois anos atrás em um planejamento estratégico com uma visão de longo prazo, olhando para a perenidade do agro, perenidade da empresa, né, a sustentabilidade como um todo do nosso negócio e quem são os stakeholders, né, que estão envolvidos com a Minas Verde de alguma forma. Além do cliente, né, que é o agricultor, que a gente atende hoje, né, nós temos a comunidade que está ali trabalhando, né, sendo essa mão de obra que vai trabalhar nas fazendas ou mesmo aqui para nós na empresa, né? Então é um stakeholder importante que espera da Minas Verde como uma empresa de tecnologia, representando uma marca líder global que mais inova no mundo em tecnologia para a produção de alimentos. E aí também nós temos os parceiros agrônomos que dão assistência técnica, né, para os nossos clientes, as revendas de insumos, os próprios parceiros fornecedores, como o John Tudo Deere, tem que funcionar, né? todos. Então, nós temos os bancos, né, que financiam os nossos clientes. Então, nós desenhamos, né, um planejamento estratégico com objetivos, com projetos, para sustentar uma visão de transformar esse agro em um diferencial, né, para a nossa região cada vez mais sustentável e que possa ajudar, né, a desenvolver as pessoas que estão ligadas a ele. E quando você fala desse planejamento estratégico, a Minas Verde já está olhando quanto tempo para frente? Olha, as metas, os objetivos, eles têm 5 anos, né? Mas a visão, ela vai muito além, né? Nossa visão é transformar o agronegócio e fazer diferença na vida das pessoas, né? Através da sustentabilidade, de governança, de boas práticas, né? E cuidando das pessoas para elas poderem serem preparadas para poder trabalhar nesse novo agro, né? E um ponto super interessante que a gente escutou muito falar quando aconteceu a pandemia foi: não dá para olhar tanto para frente mais, a gente precisa tá dinâmico nesse mercado, né? Como é que foi para vocês? Olha, para nós, isso aí foi muito natural. O nosso dia a dia aqui, que é ter as máquinas disponíveis no estoque para atender quem precisa de um equipamento. Ter as peças de reposição para quando algum equipamento precisa de fazer alguma manutenção. A equipe técnica, né? Mecânicos, enfim, para poder ajudar ali a fazer esse reparo, essa manutenção. Então, o nosso negócio, ele é uma atividade crítica, essencial, que está diretamente vinculado com a produção de alimentos. Então, nós tivemos todo o trabalho, né, de cuidar da saúde das nossas pessoas, dos nossos clientes, com todas as medidas, né, que foram tomadas aí durante a pandemia. A gente seguiu todos
os protocolos, enfim, e conseguimos, né, manter com o apoio da John Deere, com uma logística de peças, de equipamentos funcionando, né, trazendo os recursos necessários, mesmo de fábricas de outros países, para poder manter o nosso agro aqui trabalhando. E a gente conseguiu passar pela pandemia, garantindo que o nosso cliente, o agricultor, produz alimentos e que os alimentos chegassem aos supermercados para todos nós, né, continuarmos aí. Foi incrível. Foi incrível. Então foi uma história, né, de muito comprometimento, né, que a nossa equipe, o agricultor, todos, né, temos que orgulhar muito dessa atividade que a gente vive. Você falou de representar uma empresa que é líder global no segmento, né? Eu queria entender um pouco dos desafios quando se fala de uma empresa como a John Deere. Olha, Luísa, nós temos muito orgulho, né, de representar a John Deere. Compartilhamos dos mesmos valores deles, né? Assim, comprometimento, inovação, integridade, qualidade. Então, os valores da John Deere, eles também estão no nosso DNA desde sempre, né? A gente acredita muito nisso, sempre trabalhamos com essa mesma direção. Então, foi muito natural essa identificação, né, de ideologia, né? E aí a gente começou a investir e identificar o tamanho da oportunidade que existia. Muitos produtores aqui da nossa região desempenhando o trabalho da mesma forma que os seus pais, os seus avós faziam, né? Com máquinas muito simples, com baixíssima tecnologia. Então, nós podemos, juntamente com a John Deere, oferecer essa tecnologia de ponta, apoiá-los na transformação digital, implementando a agricultura de precisão, tecnologia, direcionamento via satélite, garantindo ali a qualidade e a melhor utilização dos recursos, seja o solo, a água, enfim. Conseguimos, durante esses 17 anos de empresa, construir, né, grandes relações, ter uma confiança muito grande, conquistar uma participação de mercado de liderança, que a gente já conquistou aqui na nossa região, né? E muito embasado nas pessoas, desenvolvendo os nossos colaboradores, valorizando, proporcionando treinamento, capacitação para a nossa equipe e também para o nosso cliente. Não adianta a gente entregar, né, uma máquina numa fazenda, por mais que a nossa equipe vai dar o apoio, se a equipe do cliente não estiver apta a aprender, que é o maior desafio, desenvolver, participar dos nossos treinamentos aqui, que a Minas Verde tem várias classes de treinamento para operação, manutenção. Essa tecnologia vai ajudar na redução de custos? Vai. A gente, quando apresenta para o agricultor, para o empresário, né, do agronegócio, como que nós podemos ajudá-los a aplicar as tecnologias, receber os dados que o equipamento dele gera, tratar esses dados aqui com os nossos sistemas, as nossas plataformas de gestão de dados e entregar para ele insights, soluções conforme as dores da operação dele, conforme as oportunidades que nós identificamos. Então, a gente mostra para o agricultor que ele pode economizar, que ele pode fazer mais com menos, que é um dos grandes lemas da agricultura de precisão. Inclusive, aqui tem um centro de soluções conectadas, né? Temos um time de mais de 20 pessoas hoje que trabalha monitorando as operações dos nossos clientes, tirando dúvida por telefone. Então, aproximadamente 70%, 80% de problemas, de dúvidas, de alguma atualização de sistema, de software que o cliente enfrenta lá no campo, a gente consegue resolver remotamente, acessando o equipamento dele através de uma conexão remota lá no sistema do equipamento dele, e esse time do Centro de Soluções Conectadas, por telefone e por esse acesso remoto, que as máquinas estão todas conectadas, né? A gente consegue resolver o problema dele em 70% a 80% das vezes sem ter que deslocar alguém, perder tempo, e ele praticamente em alguns minutos volta o trabalho dele lá
a funcionar, né? Porque máquina parada é dinheiro que está indo embora. Com certeza. Assim, a gente vive uma indústria a céu aberto, né? Então, se hoje o tempo está propício para eu fazer alguma operação, e amanhã pode estar chovendo. Então, é muito importante nós termos esse senso de urgência para poder fazer as manutenções nos equipamentos na maior urgência possível e também ajudar ele a resolver aquilo que é mais simples de forma mais rápida, né? Para ele poder voltar a trabalhar no momento ideal de aplicação. Outro ponto interessante que vocês trazem aqui para esse agricultor é com relação à entrega dessas peças, né? Tem um sistema aí 24 horas, 72 horas, como é que é isso? Temos. Na verdade, a gente mantém um estoque hoje de peças, de mais de 90% das peças que o cliente nos demanda ou que a oficina nos demanda, a nossa oficina, os nossos técnicos solicitam para o nosso setor de peças, mais de 90% nós temos disponível já de imediato. E alguns itens que quebram mais esporadicamente, enfim, que a gente não tenha no nosso estoque, né, que o nosso pessoal de compras não identificou aquela necessidade, nós temos um serviço hoje de logística dedicado para Minas Verde, né, que é uma iniciativa nossa, foi um projeto estruturado, até foi premiado uns anos atrás pela John Deere essa iniciativa, que a gente garante, se até o pedido, se essa demanda de peças chegar até 5 horas da tarde, no outro dia, na primeira hora, essa peça já está na nossa loja, disponível para o técnico aplicar ou para o cliente retirar. Então, nós chamamos de um pedido máquina parada emergencial, que essencial, né? Essencial para poder, principalmente nas épocas de colheita, nas épocas de plantio, no caso de grãos, ou colheita de café, colheita de grãos. Porque só a gente que está ali naquela lida diária sabe o sufoco que é uma máquina parada, né? O quanto que a gente precisa desse suporte para poder conseguir ter esse resultado. Outra coisa super interessante, John Deere tem fã. Por quê? Há um tempo atrás eu li uma pesquisa americana falando das culturas mais admiradas, né, empresariais, culturas empresariais mais admiradas do mundo. Aí ali fez um ranking das 50 culturas mais admiradas das empresas do mundo. E a John Deere estava lá, bem colocada ali entre essas 50. Aí eu comecei a ler ali, né, a história dessa cultura, como que chutar aqui, mais de 50 mil funcionários que a John Deere tem no mundo, né, nas suas dezenas de fábricas, como que essas pessoas trabalham muito parecido, independente do país, da cultura, da nação ali que eles vivem, mas os valores básicos da John Deere são seguidos. Eu acredito que, nesse sentido, né, de uma transformação com base na cultura, que a gente consegue manter todo o funcionamento, o compromisso, né, com o desenvolvimento do agro, com a entrega de valor. Você acredita nossa que ela passa essa cultura para todas as empresas que fazem parte da... Para os concessionários, e o cliente percebe essa grande diferença de uma empresa de quase 200 anos, que nunca foi vendida, né, nunca foi trocado, né, de controle acionário, sempre foi desenvolvida como uma empresa né, que teve uma linha de estratégica, né, de desenvolvimento. Então isso aí é muito forte, né, e nos dá essa segurança, né, de ter uma empresa como a John Deere desenvolvendo e investindo. É a empresa que mais investe hoje em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que façam sentido, né, que vai atingir desafios reais que existem hoje no agro, e entregar um valor real para o cliente ali, realmente que ele vai perceber esse ganho dele. Daqui a pouco nós vamos falar das premiações aqui da Minas Verde, mas agora eu quero falar um pouco de Custódio. Como que é liderar uma equipe desse tamanho? Vocês estão aí com 400 funcionários, né? Quais são as características desse líder que precisa existir para enfrentar esse mercado cada vez mais competitivo? Em toda essa jornada empresarial nossa, né, foi sendo uma construção, né? Então eu fui me desenvolvendo sempre olhando, atento, né, às oportunidades que existem, né? Sempre com uma visão otimista, que
vamos investir, vamos fazer bem feito, que com aquela oportunidade que existe ali, nós vamos conseguir formar um time e conseguir fazer sentido para o nosso cliente ali daquela região, né? Então, eu acho que essa característica, né, de empreendedorismo aliada com essa visão mais otimista e que as coisas vão acontecer e que nós vamos estar juntos e sempre acompanhando, né, de perto essa transformação. Quando a gente iniciou como funcionários há 17, na verdade 18 anos atrás, né, nós tínhamos uma situação, né, uma demanda de mercado, as tecnologias, uma realidade ali daquele momento. Hoje, totalmente diferente. Então, um ponto que eu sempre estou muito atento e desenvolvendo é essa capacidade de mudar, de adaptar para conforme as mudanças vão acontecendo, né? E como tirar proveito disso, como levar de uma forma que faça sentido para o nosso cliente essa transformação da tecnologia, como a gente conversou agora há pouco. Legado dos seus pais nessa trajetória? Com certeza, muito comprometimento com o trabalho, com respeito para as pessoas que estão aqui, né? Valorização do ser humano, né? Que a gente acredita que nós temos um papel importante em gerar empregos, né? Dar as condições ideais de trabalho para as pessoas, né? Com segurança, com conforto. Então, esses valores, né? De cuidar das pessoas e cuidar do nosso cliente, ajudando o nosso cliente ali a realmente facilitar a vida dele como a gente puder, isso são valores que desde 75, quando meus pais iniciaram, né, com os meus irmãos a empresa lá, em Perdões, isso já é praticado, né? Então, são valores que a gente veio fortalecendo e cultivando e que hoje grande parte, ou se não todos os nossos colaboradores compartilham, né? Nós temos programa de inovação aberta para os nossos colaboradores inscreverem ideias, como melhorar o seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente reconhece, valoriza essa inovação e essa transformação constante do negócio. Em algum momento falou assim, nossa, eu vou desistir. Com certeza. Teve momentos difíceis, né, de mercado muito difícil, né? Acho que o nosso país, né, já passou, né, por tantos momentos de altos e baixos, né? Quando o agronegócio ainda não era tão empresarial como é hoje, tão estruturado como é hoje, né? Há anos atrás, a própria estrutura, né, da nossa empresa, muito menor, menos capitalizada, estrutura dos nossos clientes, a mesma coisa, né? Estavam ali muito mais vulneráveis, né, a essas oscilações que naturalmente acontecem, né, no preço de commodity ou no clima, né? A gente já passou por momentos de seca, né? Eu me lembro ali em 2014, 15, foi um ano terrível, né? Que faltou água sudeste como um todo aqui, aquele momento da crise da Cantareira. Então, o agro sentiu muito naquele momento e, com certeza, vendas de máquinas caíram. Então, momentos assim que a gente conseguiu superar, passar com o nosso time, com o relacionamento, com confiança do nosso cliente, com o apoio dos nossos parceiros, fornecedores, principalmente a John Deere, e continuou o crescimento. Então, isso tudo vai tornando, né, a empresa, né, e me tornando também mais resiliente a essas variações de mercado. Porque muitas vezes as pessoas veem o sucesso, mas não veem como levou para poder chegar a ele, né? Que é um desafio atrás do outro. Aproveitando que você entrou um pouco nesse assunto país, né, sobre, inclusive, dessas dificuldades da indústria a céu aberto, a gente sabe que muitas vezes momentos geopolíticos, globais, acabam impactando no nosso negócio, que é o agro, né? Como que você avalia hoje a nossa situação política? Hoje atrapalha, não atrapalha, né? Como que a gente pode trabalhar para poder seguir forte nessa cadeia? Olha, eu vejo, Luísa, que temos muitas oportunidades como país para valorizar o nosso produto, né? Outro dia eu estava numa loja da Nespresso, né, olhando as cápsulas, né, e você vê ali cafés de origens de países
e não existe aquela identidade, né, do café brasileiro, do café do sul de Minas, enfim, esse plano estratégico para poder mostrar para o mundo que o nosso produto tem a melhor qualidade que se pode encontrar e que é produzido com sustentabilidade, né, com políticas que realmente vão ajudar o cliente nesse desenvolvimento da sua marca, do valor que pode levar para o consumidor a partir da forma hoje que é executado essa operação. Esse é um exemplo, né, de políticas que possam contribuir e facilitar essa rastreabilidade, Mostrar a essa eficiência originação. nossa, né? É interessante o que você está falando, porque o Brasil, para muitos especialistas, acho que a grande maioria que eu tenho escutado nos últimos anos, é que a gente vai liderar esse processo de sustentabilidade, mas a gente não consegue avançar com a informação correta para a sociedade, né? A sociedade como um todo, global, eu falo. O que nos limita tanto? Tem a estrutura do formato da educação, da infraestrutura do país, né, que são aí desafios que nós ainda precisamos enfrentar, né? Hoje nós assumimos esse desenvolvimento educacional dos nossos colaboradores na utilização das tecnologias, em apresentar o agronegócio como ele é hoje, quais são as oportunidades que existem hoje nesse agronegócio, despertando essa vocação de carreira, né, dos jovens, tanto para trabalhar aqui na Minas Verde, quanto para trabalhar também nos nossos clientes. Então esse é um trabalho que a gente faz, nós estamos inclusive com um projeto de um centro de treinamento aqui no sul de Minas, para poder ter uma escala maior de qualificação teórica e prática em operação, aplicação de tecnologias, manutenção dos equipamentos, aplicação da agricultura de precisão, para a gente poder ter uma escala maior de entrega de treinamento com uma qualidade de um centro de treinamento moderno, nos melhores padrões mundiais. Porque a educação é fundamental para a gente poder conseguir construir essa comunicação do agronegócio brasileiro, né? A gente estava visitando recentemente os Estados Unidos e teve um professor que falou assim, não, eu realmente acho que o brasileiro já faz demais, porque a gente é empreendedor de natureza, né? Você não precisa pagar para poder fazer. Enquanto lá, eles estavam falando da necessidade de pagar incentivos para se ter sustentabilidade, subsídios e também seguro agrícola, coisas que nós ainda não temos nada, né, com muita consistência aqui no Brasil, né? A nossa legislação, o que é alocado do orçamento nacional para essa sustentabilidade, no caso do seguro agrícola, da educação e principalmente da infraestrutura, né, que hoje o escoamento da nossa safra, né, tantas dificuldades que a gente ainda vê, exato, a falta de portos, filas de navio passando semanas ali esperando para carregar, e aí levando a ter uma depreciação, ao invés de um prêmio, ter um deságio ali pela nossa commodity aqui, pelo nosso produto agrícola, devido a esse gargalo logístico que existe hoje. Exige que o nosso cliente planeje de uma forma muito eficiente como que ele vai, em que época que ele vai plantar, em que época que ele vai colher, se ele vai ter silo para poder armazenar, se a carreta dele vai conseguir levar a produção dele até lá na trade ou até no porto. E se ele vai conseguir ter o tempo, né, correto para poder dar vazão da produção dele. Então, todo o planejamento dele tem que ser não tem margem para erro, porque como é tudo muito apertado, né, e pelo contrário, ele tem que ter uma sobra de máquinas ou de caminhões. E o pior, vivenciando isso com a indústria a céu aberto, né, porque o clima mudando toda hora, né. Pois é, aí já entra nos desafios ali agronômicos, né, da planta, da gente conseguir aplicar fazer as operações agrícolas no momento certo, da forma correta, que também a tecnologia, nós temos várias soluções que nós estamos criando nesse sentido, né, de garantir para o cliente um padrão de qualidade da operação dele através do monitoramento que a gente coloca, né, do sensoriamento remoto dos equipamentos, do GPS ali que Vamos aproveitar que vai garantir... e falar dessa fazenda modelo? Vamos. Me conta essa história. Ô, Luísa, o projeto Smart Farm Café nasceu aqui dentro
com o objetivo da gente identificar todas as tecnologias que existem, mais aquelas que a gente pode desenvolver através do nosso time de aplicação, dos nossos engenheiros aqui da Minas Verde, e aí com isso nós fomos conectando as operações de fato do cliente, não simplesmente conectando o trator em si, mas conectando a pulverização, a adubação, cada operação que é importante a gente garantir um padrão de qualidade para poder reduzir o custo de insumos e garantir que ela vai ser feita na dose correta que o agrônomo prescreveu e que, com isso, vai garantir uma melhor produtividade da lavoura, um melhor controle sanitário e uma melhor nutrição das plantas. E o que vocês perceberam de resultado? Olha, nós percebemos já, onde a gente já conseguiu implementar, né, já tem aí cerca de 2 anos, né, que nós estamos com esse projeto Smart Farm, que a gente iniciou, fizemos um piloto e depois expandimos. Conseguimos identificar uma redução da utilização dos insumos, aplicar no momento correto, garantir que a operação está sendo feita no momento que realmente a fazenda ou o agrônomo responsável técnico ele deseja que seja feito e da forma correta. Então nós conseguimos reduzir o custo de insumos, aumentar a eficiência da operação das máquinas, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2. E conseguimos também agora, estamos na fase agora de identificar o quanto que essa adubação ou pulverização que estava sendo feita a mais ou a menos, o quanto que ela sendo feita da forma correta, representa. No caso do café tem uma pesquisa aqui, que foi até uma tese de doutorado aqui da UFLA, de 2019, que mostrou o quão sensível que a planta do café é a uma subdosagem. Se você aplicar uma subdosagem de adubo, ela chega a produzir 30%, 40% a menos do que ela iria produzir com a dosagem normal. E esse modelo de prestação de serviço vai acabar trazendo essa possibilidade de aumento e ganho de produtividade no café, né? Isso aí, Luísa. Nós estamos implantando, né, apresentando para o mercado um novo modelo de negócios, que a gente não mais vende o equipamento, respeitamos, né, aqueles clientes que têm a equipe dele para garantir ali a qualidade da operação, acreditamos que muitos sim fazem um excelente trabalho, mas terão aqueles early adopters que vão realmente identificar que o que ele quer de fato, o que ele precisa de fato não é comprar um equipamento, ele precisa de fato de fazer um trato cultural bem feito, um controle sanitário, uma aplicação, né, para garantir uma nutrição adequada para suas plantas. Controlar tudo, né? Para ele ter certeza que cada planta de café recebeu aquilo que o agrônomo ou ele como proprietário deseja, né, que ele acredita que aquilo vai ser importante para ela entregar o seu máximo potencial produtivo. Hoje se investe tanto, né, Luísa? Tem irrigação, quantos tecnologias que são aplicadas ali, genética foi evoluindo, enfim, tanto investimento, né, que nós não podemos errar. Nós não temos espaço para poder fazer alguma operação importante, crítica, como são os tratos culturais, essa parte sanitária e de nutrição, fazer ela sem ter uma segurança que realmente aquilo aconteceu da forma correta. Para quê? Para não... É muito investimento para você jogar ele fora, né? Exato. E agora me conta, o perfil do produtor, ele mudou? Luísa, nós estamos realmente vivendo um período de transformação. A sucessão, né, dos jovens que estão assumindo nas atividades aí de suas famílias, né, e também muitos agricultores estão muito aptos, muito abertos a essa transformação que a tecnologia pode ajudá-los. Eu vejo que aqui na nossa região, com esse crescimento da cultura de grãos, e muitos são cafeicultores também, e também produzem grãos, a gente vê uma abertura para a tecnologia de muitos que realmente investiram nos últimos anos, né, no setor,
muito abertos a tecnologias. Na Então, verdade, então, para o setor de máquinas, né, de maquinário, essa tomada de decisão ficou mais fácil, porque a gente percebe uma mudança de comportamento, eles, às vezes, na compra de um insumo, eu vou devagar, vou comprar o que eu preciso, para aplicar na hora que eu preciso, mas o maquinário, então, essa sucessão traz uma transformação. sim, eles estão medindo cada vez mais, né, são empresas rurais, né, controle de custos, qual o meu gasto hoje com manutenção dos equipamentos? Qual o momento ideal para eu renovar minha frota, para eu não ficar com um equipamento me consumindo muito peças, mecânico, e ainda ficando parado na hora que eu preciso dele Então, essa disponibilidade e custo são fatores que os nossos clientes começaram a medir, e a gente percebe que existe hoje uma renovação mais frequente, um cuidado, uma manutenção preventiva melhor. E aí agora vem esse desafio, né, que nós estamos propondo uma solução que é a aplicação da agricultura de precisão, de toda a tecnologia para a gente poder, através do direcionamento via satélite, de toda a tecnologia que a gente pode conectar à operação do nosso cliente, ter essa garantia de performance. Que é isso que o Brasil vai conseguir fazer para aumentar a tua produção e atender a demanda global, né? Isso aí. E com sustentabilidade, que é outro ponto. Nós já atendemos grande parte dessa demanda global, e aí o nosso cliente agora, ele, com tantas certificações que ele já possui, né, nós estamos vendo que mostrar para o mundo que nós somos importantes provedores globais de alimentos, né, isso já é reconhecido, né, cada vez mais forte, e tem vários estudos mostrando que quem vai suprir o crescimento populacional que principalmente a Ásia e a África têm pela frente, vai ser o Brasil. E aí mostrar que nós vamos produzir com sustentabilidade, e aí com toda a tecnologia, imagens via satélite, tecnologia das máquinas, pesquisa, ciência, mostrar que nós estamos respeitando o meio ambiente, cuidando e até reflorestando áreas importantes, né, as áreas de preservação. Acreditamos e defendemos muito isso perante os nossos clientes. E o nosso agricultor faz isso, né? Com certeza. E agora, a gente tocou num ponto da questão do crédito para o setor de maquinários, tem sido desafiador, né? Saiu um dado recente de uma queda de 4,8% na venda de maquinários se comparado com o mesmo período do ano passado, né? Isso se deve ao crédito? Eu acredito que sim. Nós passamos aí nos últimos um ano, dois anos, né, por um momento de taxa Selic subiu, os juros aumentou muito, né? Teve também a falta de disponibilidade de crédito do plano safra anterior, que se encerrou em junho agora desse ano, que ele se esgotou muito rápido, então teve também esse fator. Mas eu acho que o principal foi a taxa de juros mais alta, né, que agora já estamos com uma tendência melhor a partir desse momento. Para nós aqui da Minas Verde, a gente não percebeu essa queda, talvez pelo nosso ritmo de inovação, de levando nossas soluções para os nossos clientes. Nós estamos crescendo nesse ano de 2023 comparado com o ano anterior, sendo que o ano anterior foi o nosso recorde de vendas da história da empresa, né? Então nós continuamos crescendo e estamos agora, né, nesse restante de ano de 2023 com a projeção aí de crescimento e de entregar nossos objetivos. Muito ligado a esse planejamento estratégico, claro, né? De olhar para o futuro. De olhar para o futuro. Qual o futuro do agronegócio? Eu acredito muito claro, né, nessa tecnologia, né, que tanto dos defensivos quanto também dos equipamentos, né, e na transformação que nós estamos vendo das profissões que existem hoje, né, para essas novas que estão sendo criadas. Então, existe uma transformação muito grande acontecendo na base tecnológica do que está disponível hoje para o agricultor e também de conhecimento que hoje está disponível e que nós precisamos estar formando jovens, formando os atuais profissionais que trabalham nas fazendas ou nas empresas do agro, em como aplicar todas as tecnologias que cada dia tem novas tecnologias, né? A John Deere, no ano passado, apresentou já
já lançou nos Estados Unidos o trator autônomo, já lançou um pulverizador que se chama Sea Spray, que é onde ele só aplica o herbicida onde tem a planta daninha. Então, olha só, estudo aí com base em câmeras de visão computacional, inteligência artificial tomando decisões em frações de segundo, numa atividade crítica que vai reduzir custos, aumentar a sustentabilidade e como preparar essas pessoas para poder utilizar essas tecnologias no futuro próximo, que no caso já é hoje, né? Hoje nós já temos algumas novas tecnologias nesse sentido chegando aqui e várias, né? Se comparado com o que tinha alguns anos atrás, hoje já exige competências e conhecimentos diferentes de quem está ali na operação do campo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala muito de tecnologia, agricultura de precisão e todos esses resultados, a gente fala de uma questão muito importante, que é a conectividade. E aí, como é que fica essa história? Aqui na nossa região, a gente vê que uma boa parte das áreas a gente consegue manter uma conectividade. Claro que está longe de ser 100%, né? Mas pelo fato das cidades estarem relativamente próximas uma das outras, comparado com Mato Grosso, Pará, que aí é mais difícil ainda, né? Mas realmente hoje a conectividade é um gargalo, por mais que evoluiu, mas ainda pode evoluir muito mais. Nós temos parcerias, né, com empresas ligadas com a John Deere, que a gente oferece solução de conectividade, né, que são torres que vai criar uma área de cobertura que vai abranger algumas fazendas. Mas hoje já é possível fazer muita coisa aqui, falando, né, em sul de Minas, na região que a Minas Verde atua, né, Campo das Vertentes, sul de Minas, parte do centro-oeste e sudoeste. A gente já consegue aplicar com a conectividade disponível, a transmissão de dados que está no equipamento, ela é mais eficiente do que a do nosso celular. Então, tem lugares que o nosso celular dá lá que tá sem sinal e a máquina está enviando dados. Porque ela tem uma antena que capta um sinal que a antena do nosso celular não capta. Então, ela funciona, né, com rede de dados móveis, né, de 3G, 4G, né? Mas ela tem essa vantagem. Então, hoje... E outra coisa, falando em gerar os dados ali da operação... Os dados ficam armazenados, né, gravando exatamente ali em cada ponto da lavoura o que foi feito, a dosagem, tudo certinho. E quando o equipamento pega um sinal, ele transmite aquele histórico todo e fica tudo mapeado. É claro que a gente pode perder o tempo real, né, de poder interferir lá na operação, falando assim, olha, vamos fazer uma interferência na operação aí porque não está certo. Aí pode ser que perco em algumas partes, isso aí, em algumas partes, mas nada que impeça da gente já entregar hoje esse padrão de serviço, como nós já estamos aí com esse time de mais de 20 pessoas no nosso centro de soluções conectadas. Porque se a gente pensar em agro do futuro, geração de dados vai ser tudo, né? Os dados, eles precisam ser correlacionados, precisam ser tratados, né, através de um processo, né, de ciência de dados, para poderem ser testadas novas hipóteses, né, de correlação que existe entre uma baixa produtividade ali em alguma parte da propriedade, se aquilo ali está correlacionado com algum nutriente, com algum manejo que foi feito, com alguma cultura que foi plantada anteriormente. Então, é uma jornada muito grande, né, de descoberta, de pesquisa e de criar soluções, né, que a gente possa oferecer para poder já entregar agora soluções com base em dados. Então, aqui na Minas Verde, olhando para o equipamento e para a operação, nós já temos aí catalogadas aqui, treinadas, mais de 50 soluções diferentes, seja para poder reduzir o consumo de combustível, melhorar a qualidade do plantio, melhorar a qualidade da colheita. E aí tem um time hoje aqui que a gente chama de Insights and Solutions, que trabalha esses dados e tem o objetivo principal de construir soluções para o nosso time do Centro de Soluções Conectadas ou para o time de campo poder aplicar
tudo conectado com o nosso sistema de gestão de dados, poder levar soluções que façam sentido para aquele cliente com base nos dados dele. Você está falando e eu estou pensando na jornada, né? Como que a Minas Verde está realmente focada no sucesso desse cliente. Muito legal. E o que você espera dos próximos anos para Minas Verde? Ô, Luísa, eu acredito muito, né, no nosso plano, né, de estar extremamente conectado com o sucesso do nosso cliente. E quando falo de sucesso do cliente, nós temos que ter objetivos de desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando ali naquele cliente. Isso é sucesso para ele, desenvolver a mão de obra dele. Aumentar a eficiência da operação dele em termos de aplicação de insumos, qualidade da operação, que vai, consequentemente, ter o sucesso também de produtividade, de rentabilidade, dele aumentar sacas por hectare, enfim. E até de sustentabilidade, né? De redução da emissão de CO2, de produzir um alimento que vai fazer sentido cada vez mais para o mundo, né? Então, nós acreditamos que a Minas Verde, conectada com o sucesso do cliente em todos esses aspectos, a gente vai conseguir, através de uma relação de confiança e de profissionais aplicando essas tecnologias e desenvolvendo as pessoas, poder ser uma empresa cada vez mais relevante, né, e uma parceira estratégica dos nossos clientes, que está ali para ajudar ele, de fato, a transformar essa produção de alimentos e também fazer diferença na vida das pessoas. Legal. Inclusive, a Minas Verde ganhou um prêmio global, né? Sim, nós fomos reconhecidos, né, através da John Deere como a empresa que mais inova, né, no setor de culturas especiais, né, que ela chama de High Value Crops, que inclui café, é um dos principais, citricultura, frutas. Então nós fomos reconhecidos, né, como uma empresa que está implantando, né, realmente soluções que estão trazendo resultados reais nesses aspectos que eu citei agora há pouco aqui. Então chama-se Projeto Smart Farm, que a John Deere nos reconheceu agora recentemente, né? Então isso aí é a nossa inovação, é o nosso jeito, né, Tá no DNA. de fazer sentido. Então eu acho que quando a gente fala de propósito, é aquilo que nos move, que a gente acredita, que a gente quer, acredita que nós podemos, né, fazer diferença no mundo, né, e não simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, e cuidar da nossa vida pessoal. Não, é ter uma conexão maior com o nosso trabalho para poder entender que isso aí faz diferença para outras pessoas e que pode, sim, né, ajudar a construir um mundo melhor. E para a gente fechar, uma frase que o Custódio sempre carrega. Esteja aberto ao aprendizado. Eu acho que a gente está aberto a essa transformação, a mudanças, a fazer diferente. Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive na minha vida e sempre eu carrego. Muito obrigada, viu, por compartilhar essa trajetória, um pouco da tua história, um pouco de como que a Minas Verde chegou no sucesso que tem hoje, porque tem uma equipe aí engajada, né, à frente do movimento, buscando por essa transformação e se adaptando às mudanças. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Luiz, o convite, né, de poder participar aqui com vocês, e foi um prazer poder contar um pouco aí do que nós estamos vivendo, né, e também parabenizo vocês, né, pelas iniciativas de estar levando conhecimento e tantas histórias, né, que vocês estão levando, né, conectando, né? Isso aí, inspirando pessoas aí. Eu mesmo gosto muito de ouvir podcasts e sempre ler, né, estudar e estar conectado no que está acontecendo no mundo. Então, vocês estão contribuindo muito, né, com essa nova agricultura que está sendo construída. E assim a gente encerra mais um podcast Play no Agro. Até a próxima. Tchau, tchau.